mais uma missão. E eu trouxe uma palavra poderosa para vocês. Essa palavra, ela me confrontou a semana inteira. E a cada dia o Senhor me trazia uma palavra e eu acrescentava. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu me converti de novo. Essa palavra, ela veio em uma boa hora. Muitas vezes temos tantas coisas a fazer, estamos ligados a tanta coisa e esquecemos de muitas coisas que precisamos todos os dias estar à busca. Antes de começar, eu vou trazer uma palavra de ilustração, trazer uma introdução pertinente ao que eu vou falar. Imagine você acordar, tomar café e começar suas atividades. De repente, tudo muda. O céu, trovões, relâmpagos. O céu se abre. Um batalhão de anjos aparece nas nuvens. E uma trombeta é soada. E o Senhor, com seu poder e glória e majestade, surge nas nuvens, com um grande som de trombetas. De repente, todos que estão ao seu redor, muitos sobem. E da terra começa a surgir homens, mulheres, homens jovens, velhos. Do mar surge pessoas. E um grande temor toma conta de todos que não subiram. E um grande desespero toma toda a terra. Gritos de lamentações. Gente chorando porque não acreditaram. Todos ao redor em desespero. Todos os povos e nações em caos. Mas em meio a tudo isso, uma promessa se cumpriu. Jesus voltou e você ficou. Isso é uma ilustração, amados. Graças a Deus não é a história verdadeira. O Senhor estava no templo e ele, ao sair, seus discípulos tiveram com ele e disseram, maravilhados do que estavam vendo, um templo que foi construído para adoração. E eles estavam maravilhados ali com aquela construção, a imponência daquele templo que foi construído. O Senhor olhou para eles e respondeu, vai chegar o dia que não vai sobrar nenhuma pedra por pedra. E ele saiu e sentou. Alguns vieram até ele e perguntaram, quando será esse dia? Qual dia que o Senhor vai voltar? Eu quero que os amados abram a Bíblia de vocês em Mateus 24, a partir do capítulo 36. Tá ouvindo? Tá saindo não? Todos abriram a Bíblia? Está muito alto, pastor. Todos abriram? Amém? Amém? 1, 2. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, senão ao Pai. Jesus enfatiza que nenhum ser humano, nem anjos, sabem o exato dia da sua vinda. Só o único que sabe é o Pai. E ele nos ensina que, já que não sabemos quando Cristo voltará, devemos viver todos os dias como se a volta dele fosse a qualquer momento. No versículo 37, ele fala: como foi dito, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se a casamento. Até que um dia Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus compara a vinda dele como foi no tempo de Noé. Eles estavam ocupados demais. As suas vidas diárias, eles não tinham tempo, eles não percebiam o perigo que estava ocorrendo. Muitas coisas a fazeres, muito trabalho, muitos momentos de lazeres estavam nem aí para o que o Senhor tinha para eles ainda montado. Eles foram avisados, eles foram orientados. Noé, ele passou 100 anos para construir aquela arca. Foram um tempo demais, mas eles não ligaram. Achou que Noé estava louco e eles não pararam. E negligenciaram a sua vida espiritual. E era tão grande que o dilúvio veio e eles não estavam preparados. Assim também vai ser a vinda do Senhor, o Filho do Homem. Será inesperada para aqueles que não estão vigilantes. Jesus conclui com observação: a viver em alerta, viver com alerta constante. Jesus fala com os seus discípulos com uma voz séria, firme, para que eles acordem e não deixem de ser vigilantes, porque a vinda dele vai ser de surpresa. Ele não tem hora marcada para ele. No versículo 40, o Senhor fala: dois homens, ele faz uma comparação. Dois homens estão no campo e serão levados. Um será levado e o outro será deixado. Jesus escreve aqui que será uma separação. E essa separação, ela vai ser daqueles que buscam a presença do Senhor e estão vigilantes, e daqueles que não estão nem aí para Ele. Não estão dando entendimento do que está sendo falado, não estão dando ouvido para aqueles que estão pregando a palavra, estão nem aí para a Bíblia. Muitos, quando estiverem no seu próprio trabalho, fazendo seus afazeres, não vai ser preciso estar em pecado. O Senhor fala que eles não estavam errando, que eles estavam em bebedeira. Ele não falou que aqueles homens estavam em lugares de casa de prostituição, eles não estavam em pecado. Eles não deram atenção devida às coisas divinas, às coisas do alto. Ele fala: o que vai ser levado, aquele que foi levado se preparou para o dia do Senhor e vai viver eternamente. Mas aquele que ignorou as suas ordens, aquele que ignorou as suas mensagens, que ignorou aqueles que falaram sobre o dia que ele voltará, naquele momento, as pessoas que estavam ali no tempo de Noé estavam comendo, bebendo. Não era nada errado de comer e beber, não é errado, nada disso é errado. Eles não estavam fazendo coisas que não deviam, mas eles estavam deixando
a melhor coisa, que é estar em vigilância, porque foi avisado que ia haver uma chuva, uma grande chuva. Foi avisado que o Senhor ia derramar água e toda a terra ia ser tomada, mas eles não deram ouvido para o que ali o Filho de Deus, Noé, falou para eles. E eles foram pegos de surpresa. A chuva veio e eles foram levados pela água e mortos. Jesus continua, né, com um outro cenário, agora com duas mulheres. No versículo 42, Jesus fala: duas mulheres estão trabalhando em seu moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Jesus separa o mesmo conceito da outra imagem. São duas mulheres, as duas estão moendo, né, na casa de moinho. E como o mesmo caso dos homens estavam no campo, uma será tomada e a outra será deixada. Há uma separação aqui nesse meio, mas porque uma se preocupava mais nas suas atividades diárias, enquanto a outra fazia do mesmo jeito, mas ela esperava o Senhor com paciência. Ela buscava estar na presença do Senhor. A diferença é essa, amados, para aqueles que vão ficar, para aqueles que vão ser levados pelo Senhor. No grande dia, quando o céu se rasgar, os anjos tocarem a trombeta e ele vier em todo o seu resplendor e poder, ele só vai levar aqueles que estão vigilantes. Você pode continuar sua vida diária como qualquer uma outra pessoa, mas que seja diante do Senhor, na presença do Senhor, que possamos compreender o que o Senhor nos fala aqui nesse versículo. Porque o trabalhar, ele disse que nós íamos trabalhar e do trabalho trazer o sustento, mas também que a gente não pode negligenciar a parte espiritual, a parte que vai nos levar para o céu. Estar em vigilância, estar sempre na presença do Senhor. E nesse dia não vai haver compaixão, como nós pensamos. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Ele vai dar o tempo necessário. Mas a gente tem um cronômetro invisível, que nem Ele mesmo sabe, só o Pai. E nesse dia, quem estiver preparado vai subir com Ele. Mas aqueles que não estiver preparado, misericórdia. O capítulo 24, que é o versículo chave desse, o 42, ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor de vocês virá. Aqui Jesus está convocando cada um de vocês para a vigilância, explicando claramente que não sabemos o dia e nem a hora da sua vinda. O mistério do tempo é um fator crucial. Ninguém tem o controle sobre Jesus. O controle que Jesus voltará. Mas tenha a certeza que esse dia chegará. Mas temos que estar de prontidão. A palavra que ele fala, vigiem, é uma ordem direta para que possamos estar de vigilância e aqui possamos ter uma vigilância ativa, não uma passiva. A passiva nós estamos arriscados a ficar, mas a ativa é quando nós temos que fazer a nossa parte de trabalhar, mas não se corromper com as coisas dessa terra. As coisas da terra são maravilhosas, temos muitos momentos de lazeres que podemos fazer, mas não sair da presença dele. Há muito tempo que a gente tem falado sobre isso, a igreja fala, o Senhor tem falado, mas muita gente não tem ouvido, tem deixado negligenciado o reino do Senhor. Temos deixado de fazer as coisas do Senhor para fazer o benefício da nossa própria carne. E isso estamos arriscados de ficar. Temos que estar constante em meditação na palavra, em oração, em cumprimentos dos seus mandamentos,
e aguardando o retorno de Cristo, como se fosse o momento, fosse agora. A gente tem que fazer planos, é claro. Nós temos filhos, temos uma vida, temos que fazer planos. Mas desde que entendemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento, temos que estar com o coração puro, com a vida íntegra, com a vida resolvida espiritualmente, que a gente esteja aguardando o Senhor com vigilância, com prudência. Aqui nesses versículos que foram citados, o Senhor deixou 3 lições aqui que eu quero deixar com vocês aqui, para que isso traga ao coração de vocês alegria e também temor, porque o Senhor, Ele é justo, mas também Ele é justiça. O primeiro é o segredo exclusivo. Ninguém jamais nesse mundo, nessa terra, pode chegar aí adivinho, pode chegar pessoas que teve sonho, revelações, de gente que disse que falou com o anjo, gente que falou que o dia de 2025 ia acabar, 2020 ia acabar, que havia uma grande tempestade, que havia um meteoro. Nada disso aconteceu. Mas uma certeza eu tenho, e eu quero que vocês tenham: Ele voltará. Mas o dia e a hora, só o Pai, nem o próprio Jesus Ele sabe. Só o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. E esse fato de ninguém saber, assim, a hora nem o dia, é algo bom para nós, porque isso nos traz disciplina diária, onde a gente tem aquele freio, onde a gente não pode fazer o que o mundo faz, a gente não pode copiar o que o povo faz, a gente não tem que fazer o que o povo faz, a gente não pode falar o que o povo faz, ou a gente não pode colocar tatuagem no nosso corpo como o povo faz. A gente tem que ter um corpo santo, uma mente santa. Eu sei que é difícil, nós somos seres humanos, mas Ele disse, Ele venceu. Nós também podemos vencer também todas as tentações. Ele disse, fugir da aparência do mal. Ele fala para que a gente se afaste daqueles que podem corromper os bons costumes. Nós temos regras. O Senhor deixou para nós muitos conceitos que traz a ser homens e mulheres de bem, homens e mulheres de virtudes. E essas coisas é que nós temos que se apegar cada vez mais. A segunda lição é o perigo da normalidade. O maior risco espiritual é o comodismo, pela rotina, pelo esquecimento e a realidade iminente. A geração de Noé não estava em nenhuma atividade ilícita, nem pecaminosa. Eles comiam, bebiam, não é nada demais, como eu já havia falado, mas estavam totalmente distante, né, dos conceitos do Senhor, da realidade de Deus. Eles estavam vivendo sua vida sem considerar o dia do juízo, porque esse dia chegará. Pode demorar, como essa palavra foi escrita há 2025 anos, como hoje estamos em 2025. Ela foi escrita talvez um pouco mais, um pouco com 2000 anos, sei lá, eu não sei quanto foi que ela foi escrita, mas ela foi falada há 2025 anos, quando Jesus ainda estava aqui na terra. E ela ainda não se cumpriu, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Um dia pode ser um ano para o Senhor, e 10 anos, 100 anos, 1000 anos, pode ser um dia ou uma hora para o Senhor. Ele é soberano, Ele é o dono do tempo. A lição 3 que eu quero deixar para a amada igreja é a vigilância total. Devemos viver a mesma vigilância que um proprietário exerce sobre a sua casa, ciente da surpresa, ciente do fato da surpresa. Mas o ladrão sempre vem em um momento inesperado. A Bíblia fala que ele diz que eis que venham como ladrão. O ladrão, ele vem quando você está dormindo, quando você não tem ninguém em casa. Ele procura um momento certo para ele ir lá e fazer o seu delito. Do mesmo jeito, o Senhor, ele vai vir num dia nem hora marcada. Ele vai vir a qualquer momento. Ele pode surgir agora, no momento que eu estou falando essa palavra, ele pode surgir.
Ele também pode surgir daqui a 100 anos, talvez eu nem esteja aqui mais, mas essa palavra ela não pode morrer. Essa palavra ela tem que dar continuidade, porque a vigilância ela tem que ser plena, total, porque se vacilarmos com qualquer sentimento no nosso coração, talvez a gente possa estar aqui fazendo atividade aqui na igreja, até mesmo pregando a palavra como eu estou aqui pregando, mas o coração talvez tenha guardado uma mágoa ou um ressentimento de alguém, ou tenha guardado qualquer um desejo ruim de algo, e esse coração contaminado, ele não vai entrar no reino do céu. Ele disse que só entra lavado com o sangue de Jesus, só entra no céu santo, como ele é santo. Então temos que nos santificar, buscar a presença do Senhor. A palavra que ele fala, vigiem, no grego é gregorete, que significa estar acordado, alerta e atento. Temos que estar acordado, temos que estar alerta e temos que estar atento, porque a qualquer momento nosso Senhor ele voltará. E eu quero também trazer aqui para vocês o seguinte: a prontidão prática. A prontidão prática está no ponto em que está a ponto de mais de que acreditar nas coisas que está à sua volta. Viver para sua volta significa manter-se em comunhão, servindo com fidelidade e vivendo em santidade. Viver em comunhão, estar de bem com Deus, servir com fidelidade, usar os seus talentos para o reino de Deus, para a sua obra. E viver em santidade, estar de bem com o nosso próximo, com o nosso irmão. Quero concluir essa palavra com uma pergunta: você está pronto? Eu quero que vocês sondem o coração de vocês e que vocês façam essa pergunta para você: será que eu estou pronto para a vinda de Cristo? Será que eu estou vigiando? Eu quero deixar essa palavra na mente de vocês. Será que eu estou pronto? Jesus voltará não num dia marcado, num calendário e nem uma hora conveniente. Ele virá numa hora que menos esperarmos. Você tem uma missão, uma tarefa. A ordem de Cristo é vigiar. Essa é a missão do Senhor, vigiar. Não negligencie, retorne à vigilância e à fidelidade a Deus. Que o nosso viver seja para Ele. Não importa a hora, não importa a volta de Cristo, que hora Ele vai voltar. Importa que esse momento seja de alegria para o seu coração, não um pesadelo para você. Que esse dia, quando o Senhor chegue, seja um momento de alegria, um momento que você vai dizer assim: glória a Deus, obrigado, Senhor, tu voltasse. Não um momento como eu falei na ilustração, todos foram, e aquela pessoa que teve aquele pensamento, sonhou, a reflexão, ela ficou. E muito choro, muita gente chorando, muitos se lamentando. Vai existir nesse dia muitas lamentações. Muitos vão lamentar porque não creram, porque vacilaram, porque deixaram para depois, porque amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou à igreja, amanhã eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, amanhã eu vou evangelizar, amanhã eu estou muito novo, vou deixar para ficar mais velho. Muitos vão se lamentar. E eu quero deixar uma frase que Billy Graham deixou. Eu quero que essa palavra que Billy Graham deixou seja no seu coração também, esteja no seu coração. Estou pronto para encontrar com Jesus a qualquer momento, porque eu sei que Ele voltará
hoje. O Senhor, nós temos que estar pronto para que Jesus volte hoje, não para amanhã. Que Jesus ele esteja no coração de vocês, que Ele faça morada, que Ele governe, que o seu pensamento seja no alto, nas coisas do alto, nas coisas espirituais, nas coisas que levam você para o céu. Eu sei que os afazeres é importante, precisamos, enquanto nós estamos na terra, precisamos comer, precisamos se vestir, precisamos dar pagamentos nas nossas contas, honrar os compromissos, mas que sejamos vigilantes, prudentes, não vacile, não deixe para depois. Use seus talentos, seus dons para a obra do Senhor. Fazendo isso, que hoje ele estivesse chegando. O ladrão, a gente nunca vai esperar por ele. Ele vai chegar de surpresa. E o Senhor, ele disse que eis que virei como um ladrão, num dia que ninguém esperar. Então, que nós possamos nesse dia refletir nessa palavra, a palavra curta. Os seus discípulos estavam ali maravilhados com grandes coisas que o povo que aqueles homens fizeram, aquela obra imponente, aquela coisa bonita, aquele templo bonito. O imperador ele fez aquele templo e eles estavam maravilhados com aquelas coisas que tem aqui na terra, que nada vai ficar em pé. Esse templo não vai ficar de pé. A sua casa não vai ficar de pé. Nada que você vê que é tão grande vai ficar de pé. A única coisa de pé que vai ficar é a promessa do Senhor, e ela vai ser cumprida. E que possamos estar vigilantes, que a partir de hoje deixamos de ser negligentes, que a partir de hoje você espere ele chegar a qualquer momento, estar pronto, preparado, pronto para que seja eleito. Eleito não, nós somos eleitos, mas que sejamos prontos para subir com o Senhor. Porque quando começou a ter os trovões e a glória de Deus chegou naquele dia, quando ele chegar naquele dia, o Senhor vai arrebatar todos aqueles que são fiéis a Ele. Ele disse aqui na ilustração, até os que estavam debaixo da terra vão subir, até os que estavam no mar vão subir, mas aqueles que teimaram e fizeram tudo do seu jeito, eu sou desse jeito, eu não mudo, eu faço desse jeito. Deus ele me ama a si mesmo. Deus ele quer que você tenha um coração perdoador. Deus quer que você tenha um coração voltado à sua obra. Deus quer que você tenha um coração obediente. A obediência, ela é algo que nós temos que ter, porque ela é a prioridade para nós, é obedecer ao Senhor. Que essa palavra ela faça morada no coração de vocês, que ela não traga para vocês pavor, porque quando falamos no dia do arrebatamento, muitas pessoas têm pavor, têm medo, mas que seja dia de alegria, dia de sorriso, não de choro. Que o Senhor possa mudar o coração de cada um de nós, que possamos a cada dia estar esperando o grande dia, esse grande dia que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse momento, se alguém hoje quiser fazer, que eu faça uma oração, porque estava com o coração distante, estava vacilando, estava fora do propósito de Deus, se alguém quiser vir até aqui, nesse momento, eu me converti de novo, vindo essa palavra, lendo essa palavra. O Senhor falou comigo grandemente aqui. Muitas vezes temos tantas coisas para fazer que a parte espiritual nós deixamos para depois, deixamos para o último caso. E o Senhor ele me sacudiu nessa palavra, me fez novamente refletir que temos que buscar a presença de Deus, é o que importa para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor mude tudo que estava errado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.